Meu filho, nesta caixa existe uma carta que seu pai escreveu antes de morrer. E tem também um colar muito especial que pertenceu à nossa família por muitas gerações. Quando ele estava em seus últimos dias, vendo que não iria lhe ver antes de sua morte chegar, ele deixou comigo esta caixa e me pediu para entregar a você se um dia voltasse. Ele queria que ficasse com o colar e me disse que no dia que este colar chegasse em suas mãos, a alma dele poderia descansar em paz, pois ele representa o seu pedido de perdão. Tenho certeza de que seu pai hoje está muito feliz. Onde quer que esteja, ele saberá que o seu pedido de perdão chegou em suas mãos. Riet recebeu a caixa, colocou-a em seu colo e abriu. Dentro havia uma carta dobrada e um colar. Riet pegou primeiro a carta e abriu e começou a ler em voz alta. Para meu querido filho Riet. Meu filho, quero que você saiba que lhe amo, mesmo com tudo o que aconteceu e com todas as escolhas que fizemos. Sendo erradas ou não, eu sempre continuei lhe amando. Gostaria de ter visto seu rosto uma última vez, ter lhe abraçado uma última vez, ter brigado com você uma última vez, ter pedido perdão e ter lhe perdoado. Mas meu tempo nesta vida está acabando e temo que não irei conseguir lhe ver uma última vez. Pago o preço de minhas escolhas. Sinto em meu coração que você ainda está vivo, pois você sempre foi um garoto esperto e habilidoso. Espero que você tenha conseguido alcançar os seus objetivos. Eu ficaria muito satisfeito em saber que sua escolha deu resultados e que eu estava errado e você estava certo. Me perdoe por não ter escutado você antes, por não ter deixado você seguir as suas escolhas. Teríamos você ao nosso lado se não fosse minha escolha tola e egoísta. Quero que você siga com sua vida, que forme uma linda família e que seja feliz ao lado de seus filhos. Estou lhe deixando um presente de nossa família, um colar que foi de nossos antepassados. Este objeto tem uma ligação muito especial. Leve-o consigo e use-o para que ele esteja sempre perto de seu coração. Ele representará a sua família, para que você lembre que estaremos sempre por perto de você. Adeus, meu filho, com carinho e amor, de seu pai, Iron. Ao terminar de ler a carta, Riet dobrou-a de volta e guardou na caixa, e pegou o colar em suas mãos. Era um colar de prata, e pendurado nele o brasão de sua família, com uma pequena pedra de diamante no centro. Riet envolveu suas mãos no colar, aproximando de seu peito, e ainda em voz alta, continuou. Pai, eu perdoo o Senhor e espero que me perdoe também. Me perdoe por ter ficado tanto tempo distante. Me perdoe por não lhe dar um último abraço. E me perdoe por não ter dito que eu amo antes que... Riet não continuou a frase, apenas ficou em silêncio. Ao abrir a sua mão, um pequeno brilho iluminou o diamante por segundos e depois se apagou. Riet colocou o colar em seu pescoço, colocando o pingente dentro da camisa. Todos estavam muito emocionados com todos os acontecimentos e com a carta de Iron. Até mesmo Tauros se entregou às lágrimas. Ele estava resistente, tentando suprimir esse sentimento, mas no final deixou-se levar pela emoção. Todos ficaram de pé e Tauron foi em direção a Riet e o abraçou. Meu irmão, nossas escolhas traçam nosso caminho. Hoje eu sou um membro do conselho, assim como nosso pai foi um dia. Estou na posição em que o nosso pai desejou que você estivesse. Mas eu não decido nada sozinho. E ainda quando nosso pai era vivo,
e membro do conselho, eles avisaram que não deixariam você voltar a viver na vila. Desculpe, Riet, mas não poderei deixar que você passe a noite conosco. Se descobrirem, a nossa família poderia sofrer sérias consequências. E eu, como membro do conselho, não posso ser infiel a eles. Riet gesticulou com a cabeça para que seu irmão não se preocupasse com isso. Não precisa se incomodar com esse assunto. Meu tempo está curto e eu tenho que voltar para o navio do meu capitão, antes que eles me deixem para trás. Tenho uma missão a cumprir e tenho uma linda mulher à minha espera. Desculpem se minha intenção não era ficar, mas eu fiz a minha escolha no passado e irei seguir adiante. Sua mãe e irmã vieram abraçá-lo também, um abraço em conjunto com toda a família. Sua mãe beijou-lhe o rosto. Filho, fique pelo menos para tomar um lanche conosco. Assim poderemos contar nossas vidas e você descansa um pouco mais. E sempre que for possível, venha nos visitar. Irei pedir ao seu irmão para que fale com os membros do conselho, para que eles deixem você ficar por alguns dias na próxima vez que vier nos ver. E veja se não demore tanto para voltar, como desta última vez. Eles se afastaram sorrindo. Tauren arrumou a mesa para eles se alimentarem enquanto sua irmã preparava algumas coisas para ele levar na viagem de volta. Quando estava tudo pronto, todos se sentaram para comer. Sua família contava tudo o que havia acontecido após a saída de Riet e o rumo que a vida de cada um tomou. Ficaram conversando por mais algumas horas, até que Riet não pôde mais ficar. Seu tempo estava corrido e precisava ir embora. Mesmo cansado, ele saiu da vila. Sem dormir, seguiu a viagem de volta, atravessando a mata e reencontrando com o cavalo. Cavalgou por horas. O sol se pôs e Riet continuava com muito esforço. Nem ele, nem o cavalo estavam aguentando mais. Pela madrugada, ele adormeceu sobre o cavalo que continuou pelo caminho a passos lentos. Riet acordou com a queda. Seu cavalo havia parado e o rapaz estava no chão. Já estava claro e ele via Silvéria. Estava logo à frente, mas o cavalo não aguentava mais. Riet seguiu o caminho a pé, puxando o cavalo pelas rédeas até chegar à cidade. Não podia perder mais tempo. Ele foi carregando o cavalo até a pousada onde eles ficaram e o deixou bebendo água no bebedouro para animais que havia na porta da pousada. Riet entrou na pousada procurando por Lane, Durhan e Brandon, mas não havia mais ninguém lá. Ele começou a se preocupar. Será que eles o haviam deixado para trás? Todos eles, inclusive Lane? Não era possível que isso pudesse acontecer. Lane não iria deixá-lo para trás. Ele pegou o restante dos pertences que estavam no quarto e foi em direção ao pier. Assim que chegou lá, Riet avistou o navio de Durhan já distante do porto. Se houvesse chegado alguns minutos antes, teria conseguido falar com Durhan antes dele partir. Mas chegou tarde demais. Ele não acreditava como podia o capitão não esperar por ele, não conversar antes de partir. Não esperar nem que fosse alguns minutos a mais? Teria sido suficiente, mas Durhan era um homem de palavra, e ele estava cumprindo o que havia prometido a Riet. Passado exatos 2 dias, o capitão seguia a viagem, sem Riet ao seu lado. Riet balançava a cabeça negativamente, desacreditado. Quando olhou para o pier, onde estava o navio de Durhan, ele se surpreendeu. Viu Lane de joelhos com seus pertences esparramados pelo chão. Ela não havia ido embora. Durhan havia deixado sua filha para trás. Riet não imaginou que o capitão tivesse coragem de tal feito. Como poderia deixar a própria filha para trás? Havia alguma coisa que Riet não estava sabendo sobre o capitão Durhan, pois ele não deixaria a própria filha para trás desse jeito, mesmo que ele tivesse falhado com o prazo. Riet acreditava que Durhan iria levar sua filha, nem que fosse arrastada, mas não. O capitão optou por abandoná-la com Riet. Riet correu em direção a Lane, chegou ao seu lado ajoelhando e a abraçando. Eu não acredito, Lane. Não acredito que seu pai lhe deixou aqui sozinha. Ela estava chorando. Havia marcas de lágrimas secas em seu rosto. E ela começou a falar com Riet,
com a voz embargada pelo choro. Riet, eu tentei, Riet. Tentei de verdade. Mas meu pai não me deu ouvidos. Eu não consegui impedi-lo. Ele me pediu para escolher entre ir com ele ou ficar aqui lhe esperando. Eu não podia lhe abandonar, Riet. Achei que ele não fosse ter coragem de ir sem mim, mas, assim que escolhi você, ele juntou todos e seguiu em frente. Eu não acredito que meu pai fez isso. Acho que no final era isso que ele queria, me ver longe do navio pirata. Lane se calou e ficou abraçada a Riet, que, sem saber o que fazer, ficou por um tempo abraçado a ela e depois se levantou. Venha, Lane. Vamos recolher as coisas. Eu tenho uma ideia. Venha, me siga. Lane enxugou as lágrimas e se levantou. Eles recolheram os pertences que estavam ali, e Riet levou Lane em direção à pousada. A maior parte de seus pertences estava ali, mas eles ficaram sem as armas, pois não podiam entrar com armas na cidade, e Durham havia levado as armas deles embora. Ao chegarem à frente da pousada, Riet se aproximou do cavalo que havia deixado no bebedouro de animais e se apoiou em sua lateral, visivelmente cansado. Elaine olhou preocupado e segurou o braço de Riet. Riet, está tudo bem com você? Você parece estar cansado. Riet se afastou do cavalo e desprendeu as rédeas dele. Não é nada demais. Lane, estou apenas um pouco cansado, mas não podemos parar agora. Vamos levar este cavalo até o estábulo e depois vamos voltar ao porto. Tentaremos pagar por uma carona em direção ao norte. Enquanto andavam em direção ao estábulo, Riet explicou a sua ideia a Lane. Eu sei exatamente para onde o navio está seguindo. Afinal, eu estava junto de seu pai planejando tudo. Nós iremos em direção à terceira parada do navio. Se dermos sorte, encontraremos com eles. Lane sorriu, gostando da ideia de Riet. Eles não deixariam Durham, Brandon e o restante da tripulação seguir naquela missão sem eles. Ao chegarem ao estábulo, Riet devolveu o cavalo, recuperou as moedas de ouro que havia deixado de garantia e voltou com Lane para o porto. Chegando ao porto, eles procuraram por alguém que estivesse indo em direção ao norte e encontraram uma pequena embarcação de pescadores que estavam de saída, a caminho de Valen de Saron, uma cidade de médio porte conhecida por sua variedade de produtos. Muitos pescadores passavam por ela. O comércio de alimentos era uma das forças econômicas do local, e a cidade ficava para o norte de onde estavam, no meio do caminho da próxima parada do navio de Durham. Riet deu uma boa quantia em moedas de ouro para os pescadores e eles seguiram viagem por uma semana. A embarcação era pequena e precária. Lane e Riet tiveram que dormir em redes. Eles ajudaram na pesca, no percurso, e aprenderam alguns truques com os poucos pescadores que navegavam naquela embarcação, que foram muito amigáveis com os dois jovens. Quando chegaram a Valen de Saron, se despediram dos pescadores. A cidade estava com o comércio bem movimentado nas proximidades do pier. Riet olhou em volta procurando por algo que lhe chamasse atenção. Havia poucos guardas perto de um navio pequeno, porém luxuoso. Certamente era de alguém com dotes, provavelmente um duque ou um marquês. Havia outras embarcações próximas a este navio, mas nada que fosse interessante. Mais adiante, distante de onde estavam, Riet e Lane avistaram um navio que lhes chamou a atenção. Era uma caravela, um navio grande e com velas pretas. Eles andaram em direção a ela. Ao se aproximarem, avistaram alguns homens dentro da caravela, e pela vestimenta e pelo modo como eles agiam dentro do navio, certamente eram piratas. Eles ficaram a certa distância olhando o movimento dentro do navio, esperando uma boa oportunidade para abordá-los. Um grupo com 6 homens desceu do navio. Eles estavam mal vestidos, com roupas velhas, e carregavam na cintura espadas curtas. Mas havia um entre eles que se destacava. Estava bem vestido, com uma longa bota preta, calça vermelha feita de um tecido aparentemente valioso. Em seu peito havia uma armadura leve com ombreiras,
e um grande chapéu de pirata com detalhes em vermelho nas bordas, e uma pena vermelha pendurada na parte da frente. Seu andar era majestoso. Ele aparentava ser o capitão. Apesar de sua aparência ser jovial, os traços de seu rosto causavam uma boa impressão. Era um homem de presença. Eles seguiram em direção a uma taverna. Riet o seguiu e Lane veio logo atrás. Venha, Lane. Vamos tentar descobrir algo sobre estes piratas. Ao entrar na taverna, os piratas estavam mexendo com algumas pessoas. Eles faziam baderna por onde passavam. Algumas pessoas saíram da taverna de imediato, e eles se sentaram a uma mesa. Os piratas riam alto e faziam graça para quem estivesse ao redor. Riet e Lane ficaram no balcão, próximo à mesa dos piratas. Os dois pediram cevada e ficaram de ouvidos atentos na conversa daqueles homens. No início, os piratas apenas contavam piadas e tiravam sarro uns dos outros. Assim que foram servidos, eles comeram como se fossem mortos de fome, sem cerimônia e sem modo algum. Apenas o capitão deles era um diferencial, comportado e com classe. Se sentava como um lorde em sua cadeira, comia e bebia como um nobre e se divertia com as baboseiras que os seus tripulantes falavam. Ele parecia não se encaixar na posição que estava. Como homens tão chucros aceitavam ter um capitão com tamanha elegância e atitude como a dele? Algum tempo depois, quando os piratas pareciam satisfeitos e mais calmos, o capitão deles começou a falar. Homens, temos que terminar de organizar nossa tripulação. Eu quero que vocês me passem quantos tripulantes novos os nossos homens conseguiram arrumar. Lembrem-se, precisamos reunir o máximo possível. Não podemos nos apresentar com pouca tripulação para a missão que conseguimos arrumar. Não podemos chegar até Dorthingham do jeito que estamos. Nós temos que ter ao menos 150 homens na tripulação, pois estas foram as condições do general John Colt. Juntem todos os homens no convés. Quero a contagem ainda hoje. E, se estiver tudo certo, partiremos imediatamente. Os piratas terminaram suas bebidas e se levantaram da mesa. Sim, capitão. Iremos reunir todos imediatamente. Vamos aguardar a sua chegada para passar a contagem e decidir o que fazer. Os piratas se retiraram, ficando apenas o capitão à mesa. Ele ainda estava bebendo e ficou sentado, relaxando sozinho. Riet puxou Lane pelo braço, aproximando-se de seu ouvido. Ele disse em tom baixo. Lane, Dorthingham é uma das primeiras cidades da região norte, logo após a fronteira com a região central. Esta é a nossa chance. Vamos abordar este capitão. Riet saiu do balcão, chegando à frente da mesa do pirata. Logo em seguida, Lane parou ao seu lado. Riet apoiou as mãos sobre uma cadeira.